Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um prédio lá em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, em que, bom, o prédio caiu, tá? Felizmente as pessoas saíram a tempo, ninguém foi ferido, não houve feridos e mortos, mas teve um prejuízo material muito grande, o prédio desabou totalmente. E na investigação estão levantando a hipótese que teria sido uma obra realizada em um dos apartamentos em que se tirou paredes que seriam paredes estruturais, né? E mais do que isso, outros prédios também, um total de 4 apartamentos do prédio que desabou passaram por reformas estruturais sem laudo de engenharia. E aí o pessoal está falando aqui, tá vendo? A gente não pode viver num Ancapistão, porque no Ancapistão, como é que você... Isso poderia acontecer a qualquer momento. Não, meu amigo, a gente não vive no Ancapistão agora e está acontecendo, tá vendo? O Estado é incapaz de resolver esse problema, isso aqui não resolve problema nenhum. É lógico que você fazer obra num apartamento, você tem que submeter isso ao síndico, tem que submeter isso à administração do condomínio. Condomínio, né, condomínio é justamente você ter o domínio conjunto do prédio, então tem que aprovar essas obras, tem que ter coisa de engenharia, tem que ter alguém para avaliar se aquela obra pode ser feita ou não, né? O Estado não resolve absolutamente nada nisso daqui. A questão é que realmente esse condomínio aí falhou, né? O pessoal deveria ter visto que já tinham obras ali que estavam alterando a estrutura do prédio. E eu vou contar até um caso pessoal meu também, que eu passei por uma situação parecida com essa, felizmente sem esse resultado. Essa notícia foi sugerida por Peter é meu pai, Pirata Roberts e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o que aconteceu lá em Jaboatão dos Guararapes, lá em Recife. Esse prédio aqui caiu, tá? Por volta, tem aqui a timeline do que aconteceu. Quando foi por volta das 9h20, os moradores começaram a notar rachaduras no prédio, perceberam que o prédio estava balançando, estava rachando, aí saiu todo mundo, a Defesa Civil foi lá e quando deu às 10h51, às 9 horas o pessoal saiu, às 10h51 o prédio acabou desabando, muito triste isso de novo. Felizmente não tinha ninguém no prédio, não teve feridos, não teve mortos, mas o prejuízo material enorme, né? Então tá aqui, esse aqui é o momento, eu acho que o prédio cai. Aqui, ó, tá o momento aqui, o pessoal passeando, olhando aqui. Isso aqui é uma câmera de segurança, né? Que tá vendo aqui. E aí, de repente, lá atrás, olha lá, aqui, ó, o prédio aqui desaba. O prédio desaba. As pessoas já tinham saído do prédio aqui, ó, desabou a coisa toda. Enfim, um prejuízo enorme, né? Ficou todo mundo no prejuízo dessa história aqui, né? E aqui, ó, tá o pessoal aqui da Pop Time, mostrou um vídeo aqui justamente da reforma. Uma pessoa que teria feito uma reforma no apartamento, tirando colunas, segundo estão dizendo, né? O homem fez reforma em apartamento, destrói todo o prédio. Agora, segundo foi feita a avaliação aqui do pessoal, 4 apartamentos, na verdade, passaram por reformas estruturais. E aí, aqui tem também um problema que muita gente não se toca, que é o seguinte... parede, ela tem um efeito estrutural também, tá? Muita gente acha assim, ah, não pode derrubar a coluna tem que ficar, mas não a parede pode derrubar, a coluna não pode derrubar, mas não é só isso não, cara. A parede também tem um efeito estrutural no prédio, né? Neste prédio aqui, particularmente, pela forma como o prédio foi calculado, era mais importante ainda a parede, eles chamam prédio caixão, né, no sentido de que ele não é sustentado só pelas colunas, é sustentado pelas paredes, também ele tem paredes que fazem a sustentação dele. E aí, é um prédio relativamente pequeno, de 3 andares só, né, enfim, segundo estavam fazendo aqui, o órgão realizou vistoria no prédio que ruiu na manhã de sexta-feira, né, poucas horas antes do prédio ruir. Em conversa com a síndica, foi informada que alguns dos apartamentos sofreram modificações significativas, como a remoção de paredes, né? Aqui, ó, o prédio era do tipo caixão, erguido sem vigas e pilares, sendo que a parede cobre parede sobre parede, alvenaria resistente, ou seja, é uma parede que tem a função estrutural no prédio. Você não pode remover essas paredes, não é sempre que você pode remover uma parede num prédio, você tem que ver como é que é o cálculo do prédio, tem que refazer o cálculo do prédio. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Mas é impressionante como é que o pessoal insiste nesse erro. Aqui, ó, tem um caso que é mais antigo aqui no Rio de Janeiro, do edifício Liberdade, aqui ali na Cinelândia, aqui no Rio, que também caiu e foi triste nesse caso, porque tinha gente no prédio, morreu gente, teve gente ferida, e era a mesma coisa, uma empresa que estava no 17º andar do prédio, agora não lembro qual andar do prédio, decidiu fazer um escritório aberto.
Vamos fazer um escritório aberto, porque é mais bonito, né? Pô, bacana. Ah, mas tem essa coluna aqui no meio do prédio, chefe. Pô, aí não dá para fazer um escritório aberto. Não, corta a coluna, pô. Corta a coluna. Qual o problema? O que pode acontecer de errado? O prédio caiu inteiro, né? Morreu um monte de gente, né? Porque foi uma tragédia aqui no Rio de Janeiro esse negócio. De maneira alguma se pode cortar coluna em um prédio, por mais que seja, conveniente para a empresa, não pode, porque quando o prédio foi construído, aquela coluna tem uma função. A coluna não é só sua, ela não está só no seu apartamento, ela faz parte do condomínio, né? Faz parte do conjunto de pessoas que construiu aquele prédio, da área comum, da parte comum daquela propriedade, né? E bom, eu tenho uma experiência pessoal com isso, cara, uma experiência que me assusta, me dá arrepios na espinha até hoje, né? Eu morava na época no bairro Chique, ali em Niterói. Para quem não conhece, o bairro Chique é um conjunto de prédiozinhos que tem ali do lado da Alameda São Boaventura ali. Apesar do nome bairro Chique, é um lugar bastante simples, assim, não tem, é bem simplesinho mesmo. Enfim, e tem vários prédiozinhos baixos ali, né? E as garagens desses prédios, é prédio antigo, né? E assim, as colunas eram terríveis, então as vagas para você mover o carro na garagem era um inferno por causa das colunas, muita coluna e coisa e tal. E um dia tava o pessoal do condomínio lá discutindo, né? Não, pô, vamos cortar essa coluna aqui, vamos tirar essa coluna aqui da garagem, porque tá atrapalhando os carros aqui. Eu falei, gente, não pode fazer isso, pô, isso é coluna está sustentando o prédio, se tirar a coluna o prédio vai cair, não pode fazer isso, né? E que absurdo. O cara, não, porque os engenheiros quando fazem as contas, eles já botam ali 20% de extra, então tem um monte de coluna aqui, tem coluna demais, aqui o engenheiro aqui é cagão, pode tirar uma coluna dessa que não faz diferença. Cara, olha só, sim, é verdade, tá? Quando os engenheiros fazem cálculo de estrutural, você tem uma margem de 20%, às vezes até mais, depende, tá? Varia do tipo de prédio. Mas tem uma margem de erro que você coloca. Mas essa margem de erro é por conta de material, o material que você compra, o cimento que você compra pode não ser exatamente aquela mesma qualidade que foi imaginada no cálculo, é pela depreciação ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, o solo do prédio pode se mover, você pode ter perda, então você calcula o prédio um pouco mais resistente do que ele precisaria ser por conta disso. Ou seja, você não calcula o prédio com 20% de a mais para o condomínio depois poder escolher, não, vamos tirar aquelas colunas ali porque está exagerado isso aqui, vamos tirar aquela... Não é para isso que tem os 20% da engenharia a mais, tá? Não é para isso que tem a margem de segurança no prédio, tá? É por outras questões que não tem como alterar, questão de solo e coisa e tal. Se pudesse ter o prédio sem aquela coluna, ele teria sido desenhado sem aquela coluna. Felizmente, a conversa parou por ali, não teve mais nada disso. Até eu sair do prédio, não sei como é que está o prédio hoje, mas a verdade é que esse tipo de coisa, muita gente acaba entrando nesse buraco, né? Não, pode tirar, porque o meu primo é pedreiro, ele foi lá e tirou esse negócio aqui, eu sou engenheiro, não, pode tirar isso daí, esse engenheiro aqui tá cagão, ele botou coisa para demais aqui. Não pode ser assim, gente. Realmente você tem que ter um controle desse tipo de coisa. Mas não precisa ser o governo para fazer isso. O condomínio é que tem que fazer isso. Tanto que nós estamos num estadão, né, um estadistão atual, e o governo foi totalmente incapaz de impedir qualquer um desses casos. E tem vários outros, tá? Tem vários outros. Essa ideia do pessoal de que essa coluna está atrapalhando muito, vamos tirar essa coluna daqui, é uma ideia que de tempos em tempos surge na cabeça das pessoas e que, por favor, não faça isso, né? Ou pelo menos, se você quiser muito fazer isso, contrate um engenheiro, contrate uma pessoa responsável para refazer o cálculo todo estrutural do prédio e ver se suporta, se realmente dá para fazer isso, ou dá para alterar de alguma outra forma, diluindo o esforço em outros lugares, né? Porque não é esse negócio de confiar que o governo o engenheiro botou uma margem de segurança, então a gente pode tirar 20% das colunas que ainda segura o prédio. Não é para isso que é a margem de segurança. A margem de segurança é porque o pedreiro pode ter acordado mal naquele dia e não ter feito a coisa direitinho, o material que você usou na coluna pode não ser o ideal, tem um monte de coisas que entram para você garantir essa margem de segurança, para você saber que não vai dar problema. Não é para você ter colunas opcionais no prédio, que você pode derrubar e coisa e tal, né? E a mesma coisa vale para a parede. Como o caso aqui de Recife mostra muito bem, e não é o único, tá? Tem outros casos também disso daqui, existem paredes estruturais, paredes que são usadas para sustentar a estrutura do edifício, não é apenas estética ou de circulação, né?
É verdade que em muitos prédios comerciais, o mais comum, em prédios mais modernos, o mais comum é o pessoal fazer tudo na estrutura, né, das colunas e as paredes serem basicamente apenas para, né, só estéticas ali, né? Em alguns prédios comerciais costuma ser até aquela parede drywall que nem tem nada ali, né? Até para pregar um prego é difícil nessas paredes porque não tem nada ali na parede, né? Mas não se pode assumir isso, né? Ainda mais se é uma parede de tijolo pode ter sim um componente estrutural nessa história. Então, beleza, é muito triste isso daqui, lamento muito, né? Sim, o pessoal que fez obra no prédio é responsável pelo prejuízo, os vizinhos podem cobrar do cara que fez obra, mas evidentemente é o tipo da coisa que não tem muito como fugir, né? A menos que o cara seja muito rico e tenha dinheiro, né? É o que eu sempre falo, né? Você processar pobre, meu amigo, você vai passar raiva. Você vai processar o cara, vai ganhar ação. E aí, vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada, porque o cara não tem dinheiro, você não tem como tirar dinheiro dele, mas, não sei, de repente se o pessoal for rico, tá tranquilo, né? Você ganha dinheiro. Agora, o mais comum nesse negócio é realmente o pessoal ficar no prejuízo, infelizmente. Muito triste esse tipo de caso e esse tipo de coisa. Sim, a culpa é de quem fez as obras, e aparentemente não foi uma pessoa só, foi mais de uma pessoa que teve reformas estruturais sem laudo de engenharia. Enfim, lamento muito, né? Realmente muito triste isso daí. No Capistão aconteceria exatamente como acontece hoje em dia no Estadistão. Se o síndico, se o condomínio não se preocupa com essas obras, em aprovar as obras, em ver se realmente não está sendo feita mudança estrutural no prédio, coisa e tal, vai cair do mesmo jeito. A lei da gravidade, meu amigo, não é uma lei como as leis humanas, do dever ser, é uma lei do ser. Se o cálculo do vetor lá deu errado, meu amigo, a coisa vai cair, não tem nem alternativa.